A lei da palmada proíbe que crianças e adolescentes sofram castigos físicos. Os defensores desta lei afirmam que o objetivo é prevenir a violência doméstica. Já os que não participam desta ideia alegam que é uma interferência na vida familiar. Vamos conferir a reportagem de Liliane Coutrin e as imagens são do Jonas Sakamoto. A lei da palmada já foi aprovada, mas ainda divide opiniões. Para alguns pais, ela ajuda a diminuir a violência dentro de casa. Já para outros, está contribuindo com a formação de uma geração de indisciplinados. A administradora Cláudia Freitas, mãe de 4 filhos, afirma ser contra a lei da palmada, pois vê o castigo físico como uma forma de disciplinar a criança. Eu eduquei os 4 com palmada, com surra, com chineladinha. Na minha opinião, não causa trauma nenhum. Hoje, que eles estão todos crescidos, eles entendem, e eles são a favor também de criança levar mais palmadinha, até para entender o que é certo, o que é errado. Esse ponto de vista não é compartilhado pela pedagoga Lieda Cavalcante, que defende a educação por meio da conversa. Como é que teus pais te educaram? Foi com palmada ou não? Não, foi só na base da conversa. Só na base da conversa e assim tento criá-la também minhas filhas. Como eu criei a mais velha assim, né? E na conversa, ela é uma menina obediente? Até hoje é. Até hoje ela é obediente. E afinal, a lei ajuda ou atrapalha? Veja o que dizem os especialistas no bate-papo Imirante. E para esclarecer um pouco sobre este assunto, nós convidamos o promotor de justiça, Márcio Tadeu Silva Marques, e a doutora em psicologia, Artenira Sawaia. Antes de começarmos a nossa conversa, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada a você. Agradeço. E a gente começa com a pergunta-chave. Márcio, o que consiste a Lei da Palmada? A Lei 13.010, que foi publicada no dia 26 de junho deste ano de 2014, ela começou a tramitar há algum tempo no Congresso Nacional e era apelidada de Lei da Palmada. Mais recentemente, já nas fases finais, esse apelido foi modificado em homenagem ao menino Bernardo, que foi morto no Rio Grande do Sul. Portanto, essa conhecida como Lei Menino Bernardo. Essa lei, ela explicita, ela torna de uma forma mais evidente algo que a própria Constituição já dizia há muito tempo, que toda criança e adolescente ela tem direito à integridade, ao desenvolvimento, ao respeito e à dignidade. E diz que, dentre os seus direitos fundamentais, é o de ser cuidado, né? E implica na corresponsabilidade, uma responsabilidade que é simultânea, não é sucessiva, é simultânea. Você acha que esse tipo de lei pode tirar a autoridade dos pais com relação aos filhos? A tua pergunta é muito interessante, né? Por quê? Porque quando a gente está educando uma criança, enquanto pai ou enquanto mãe, nós temos, conforme o Dr. Márcio já colocou, o dever de educar essa criança de forma respeitosa. Então, o exercício da autoridade não tem nenhuma vinculação com o exercício de uma ação degradante ou de um castigo físico. Então, a gente pode disciplinar uma criança de diversas formas, e isso, dependendo da faixa etária da criança, vai ser feito de forma diversa, mas em nenhum momento é necessário que a gente possa efetivamente fazer uso de algo que vai tirar ou desrespeitar um direito fundamental dessa criança. Ao contrário, quando o pai ou a mãe fazem uso do castigo físico ou de qualquer outra forma de humilhação ou forma degradante de educar, ele não está educando. Ele está destruindo a autoestima dessa criança, ele está começando a implementar nessa criança um sentimento de insegurança. Se essa criança é menor de 6 anos, por exemplo, ela fica com uma percepção de que ela não é suficientemente boa e ela começa a desenvolver, inclusive, alguns sintomas psicológicos que vão comprometer o seu desenvolvimento. Pode desencadear uma depressão, talvez? Mais do que isso, ela pode desencadear, por exemplo, dificuldades de aprendizagem. A criança, por exemplo, nessa faixa etária vai ter dificuldade de ser alfabetizada, terror noturno, alterações de ciclo de alimentação e de sono, comportamento violento, irritabilidade. Então, a criança vai poder estar sujeita à apresentação de inúmeros sintomas psicológicos que vão comprometer o seu desenvolvimento.
E é muito importante lembrar que quando o pai ou a mãe fazem uso do bater para supostamente educar uma criança, eles não fazem isso com tranquilidade, ou estando isso num momento pacífico. Eles estão aqui decidindo que essa é uma estratégia adequada. Não, eles fazem isso em descontrole. Então é muito difícil que eles possam garantir que eles não vão se exceder nessa situação. E mesmo a tal da palmadinha leve no bumbum não se mostra eficiente quando nós avaliamos a nível da psicologia como um castigo que efetivamente vá alterar o comportamento da criança de forma positiva. Se me permite, quando a gente fala nessa questão do uso do castigo corporal, ele está sempre ligado a uma busca de legitimação a partir do aspecto disciplinar. Quando você pensa em disciplina calcada no castigo corporal, você não está falando em disciplina, você está falando em intimidação, né? Então, o pai que disciplina seus filhos apenas e tão somente com o uso do castigo corporal ou com um tratamento cruel, degradante, que vai ferir outros valores, né, intrínsecos, essenciais, fundamentais dessa criança, ele não está tendo respeito, ele está tendo medo do seu filho. Verdade. Então, assim, quando você joga uma baforada de fumaça no rosto do menino, diz assim, você não pode fumar, ou então quando você é embriagado, diz, se você te pegar com um copo de cerveja na mão, eu vou te quebrar. Quer dizer, qual é o exemplo que você está usando o método pedagógico, né, para poder fazer com que aquela criança, aquele adolescente internalize como é que vai querer cobrar depois, né? Então, assim, convencer pelo medo, ele pode parecer, num primeiro momento, mais eficaz, mas ele não só tem consequências, como ele também tem uma fragilidade muito grande. Porque aquela palmadinha leve, ela vai ter que ir aumentando de intensidade à medida que essa criança vai crescendo. E aquela palmadinha leve que vai aumentando de intensidade, ela pode gerar um braço quebrado, um olho furado, um tímpano estourado, né? E aí, ainda que você continue utilizando a alegação da disciplina, você decididamente expôs de maneira muito evidente, né, a falibilidade, né, dessa estratégia como método de educação. Tanira, uma outra pergunta feita pelos internautas é que é possível educar um filho sem as palmadas ou algum tipo de agressão? E como seria? Já que no Brasil a gente sabe que é cultural, né? É a tal da palmadinha. Olha, é plenamente possível. Inclusive, um exemplo que eu gosto de dar na primeira infância, que são com crianças menores de 6 anos, são crianças que a partir de 1 ano e meio, 2, o que é mais importante para essas crianças? Elas não ficam quietas, elas aprenderam a andar, elas não andam, elas correm, elas sobem absolutamente tudo e elas dependem de um adulto estar ali cuidando para que elas não sejam envolvidas em acidentes. Imagine essa criança ficar fazendo algo errado e a partir de que momento uma criança está apta a ser disciplinada? A partir do momento em que ela entende e fala o significado da palavra não. Isso acontece por volta de 18 meses, 1 ano e meio. A criança está com 1 ano e meio, ela vai com o dedinho na tomada e ela vai olhando para você. Não, 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 não. Ela quer que você vete, porque ela está testando até que ponto o seu não é não mesmo, ou se você vai permitir. Então você dá um castigo para uma criança de 2 anos, de 3 anos, dela ficar meia hora, e meia hora é um tempo imenso para uma criança pequena, deitada na cama dela, sem brinquedo, sem revistinha, sem televisão ligada, para que ela pense no que ela está fazendo de errado, ela tem um tédio tão grande e ela se chateia tanto com aquilo que a maioria das crianças até dorme de tédio. Então essa é uma punição que para a criança ela é bastante severa. Tá? E você não fez uso de nenhum castigo físico, de nenhuma ação degradante. Você faz a criança refletir, contê-la da sua possibilidade de trânsito, né, corporal, e ela é muito sinestésica nesse momento, é uma forma, né, importante dela estar pensando sobre o que ela fez, para que ela possa depois conversar ali 2, 3 minutos com o pai ou com a mãe sobre o que foi que aconteceu. Por que que mamãe botou você na cama? Por que que mamãe tirou você do brinquedo? Por que que não pode fazer isso? O que que está em jogo dentro daquele contexto? Então a educação é a repetição
de conceitos de certo e errado que são muito característicos daquele núcleo familiar. E a criança percebe com tanta riqueza de detalhe os limites que são dados no âmbito familiar, que ela sabe muito bem que, por exemplo, com o papai e a mamãe ela não pode um monte de coisas, mas com a vovó ela em geral pode muito, né? Porque a vovó não tem esse papel de educar, a vovó está realmente no papel de reforçar a autoestima do neto, é o mais lindo, é o mais maravilhoso, é o mais inteligente. Então na casa da vovó ela pode botar as panelas no meio da casa, se a vovó permitir. Na casa da vovó ela abre todos os perfumes, na casa da vovó ela pode comer o iogurte ao invés de almoçar, mas o fato da avó eventualmente fazer isso não a deseduca. Ela consegue perceber com clareza que com a avó pode e com os pais não podem. Então a criança tem uma percepção, uma cognição muito mais eloquente do que a gente imagina. Então, dependendo da faixa etária, você, por exemplo, né, dá uma surra num adolescente ou dá um tapa no adolescente, para ele é menos, pode ser potencialmente menos danoso do que você impedi-lo de usar a internet durante 2 dias. Não pode usar o WhatsApp, não pode manusear o Face. Tá? Então, as ferramentas de socialização para ele são extremamente importantes. Então, dependendo da faixa etária da criança ou do adolescente, você tem possibilidade de sanções disciplinares e educativas que vão fazê-lo refletir mais, vão fazê-lo, né, preventivamente evitar aquilo que você está querendo que ele avalie como negativo, muito mais do que qualquer atitude degradante ou qualquer castigo físico. Especialmente o adolescente, ele tem muito essa característica de se revoltar com o que ele acha injusto. Uma vez que ele esteja sendo injustiçado, você gera nele um sentimento de antagonismo em relação ao conceito que você quer, né, efetivamente passar para ele. E aí, além da gente estar desrespeitando o direito dele ao respeito e o direito dele ao tratamento digno, a gente tem um processo invertido como consequência do que se pretende. E o bate-papo foi às ruas para saber a opinião das pessoas quanto a este assunto. Eu acho que atrapalha. Por quê? Porque eu fui criado, né? Eu fui criado dentro de uma disciplina. Eu acredito que chega uma certa hora da vida que a pessoa deve ser corrigida, deve ser disciplinada, entendeu? E uma palmadinha nunca é demais, entendeu? Para tornar uma pessoa de bem, cria um caráter, né? Uma moral e se torna um cidadão de bem. Eu acho que atrapalha, eu acho que não pode haver violência, mas tem que disciplinar, dando uma palmadinha, por exemplo, essas coisas. Cara, eu acho que ajuda. Ajuda porque acho que a criança vai ter um certo limite de o que ela for fazer vai estar errado, entendeu? Eu acho que se não tiver a palmadinha, ela não vai saber se, tipo, eu vou fazer aqui e ninguém vai fazer nada, entendeu? Só vai conversar e tal. Mas acho que dando uma palmadinha e tal, apontar o dedinho assim, a criança já vai saber que ela já está fazendo uma coisa errada, já vai separar as coisas certas das erradas, entendeu? Atrapalha bastante, porque interfere na educação da criança. Sempre tem que ter, não é violência, mas tem que ter pelo menos uma palmadinha, tem que impor, entendeu? Tem uma série de propaganda, eu acho que é de um desses países escandinavos, que mostra essa questão da imagem que a criança tem dos pais a partir da forma como eles se relacionam, né? Então, assim, às vezes o pai imagina que tem uma imagem e a imagem que seu filho tem dele é completamente diversa. Então, assim, num âmbito de violência, eu acho que algo que é preciso precisa ser pensado pelos pais é assim, como meu filho me vê? Eu sou o carrasco, eu sou o algoz do meu filho ou eu sou o exemplo do meu filho? Ele me respeita pelo medo, pela intimidação ou pelo exemplo que eu sou para ele, né? Acho que são perguntas que são importantes para que a gente realmente possa até qualificar essa avaliação sobre atrapalhar ou não essa lei. Na verdade, nós estamos muito acomodados com uma maneira de conduzir essa questão, né, que é histórica, que é cultural. E eu disse e insisto
a lei explicitando normas jurídicas que já existiam no nosso ordenamento, ela provoca esse debate. Se a revolta da Chibata, eu quero novamente resgatar esse modelo histórico, a revolta da Chibata não acabou com a navegação, a Lei Menino Bernardo, a Lei 13.010, ela não, necessariamente, ela não vai acabar, ela não tem potencial para acabar com a autoridade dos pais, mas uma autoridade legítima, uma autoridade baseada no respeito recíproco. Isso é que é o grande desafio que ela nos traz. A gente observa que eles ainda se divergem, né? Mas a maioria, né, acaba dizendo o seguinte: quando a criança é pequenininha, naquele momento, e aí eu estou pensando que eles têm na cabeça uma criança de 2, 3 anos, 1 ano e meio, né? A palmadinha é necessária, né? Porque senão a criança levanta o dedinho, ela não vai saber. Como não vai saber? Se você tira a mão de onde ela deveria estar colocando a mão, se você não deixa ela mexer no objeto que ela está mexendo, se você vai dizer, não, olha, não pode, e ter um tom mais firme, ou se você vai colocar a criança sentadinha para que ela reflita que, olha, não pode, você não pode tirar isso de cima da mesa, vai quebrar, isso aqui é perigoso para você. Só que quando a gente diz que isso aqui não funciona e que a palmadinha funciona, o meu ponto é, a palmadinha é mais fácil para quem está aplicando. Mais prático. Muito mais prático. Ela cumpre um papel, né, de aplacar o sentimento de culpa, de que eu não estou sendo omissa enquanto mãe, estou tomando uma atitude, mas essa atitude dá menos trabalho do que dialogar, do que explicar reiteradamente para a criança o que ela não pode fazer. Então eu digo sempre que, especialmente depois, né, do advento de que mãe, né, não é mãe 24 horas, ela também trabalha, né, e ela também é provedora do sustento doméstico, a gente tem pai e mãe cansados no final do dia. E como eles já estão esgotados no final do dia com uma criança pequena em casa, eles tendem a ser muito permissivos, especialmente na primeira infância, deixam para colocar limites um pouco mais tardiamente e aí já fazem isso com nível de irritabilidade que já vem, né, acompanhando esse pai e essa mãe ao longo do dia. Então, se estressou no trabalho, estresse laboral, esgotamento no ambiente de trabalho, é um dos principais indicadores para perda de paciência e de controle na hora de disciplinar uma criança e fazer uso de castigo físico. Então, a gente precisa parar para avaliar. Então, apesar de trabalhar muito, a gente vai precisar chegar em casa e entender que aquele momento de interação com a criança é um momento que a criança está em educação e que eu preciso ter, né, a disponibilidade da paciência e da habilidade dialógica para poder conversar e explicar sobre o que eu quero que ela adquira. Então, quando eu bato, né, quando eu uso a palmadinha, eu estou utilizando a via mais fácil para mim, não necessariamente a via mais eficiente, porque os estudos psicológicos demonstram categoricamente que a tal da palmadinha, mesmo a que não gere um espancamento, não tem efeito efetivo de correção do comportamento da criança. Que a ferramenta de uso dialógico ou outros castigos não físicos são muito mais eficientes para alterar o comportamento da criança, porque a gente quer de positivo. A conversa está muito boa, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas dos internautas, né? E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Eu espero você.